todo mundo, quem tá por aí. Esperando entrar algumas pessoas. Eu fui lá pro Insta agora há pouco e falei que iria vir aqui pro Face, então quem veio lá do Insta, seja bem-vindo pra cá. Eu vou fazer essa transmissão aqui pelo Face, pelo fato de eu conseguir depois salvar ela com uma qualidade melhor e também para poder repostar depois. Então, por isso que eu tô aqui pelo Face. Também aqui o formato, ele é um formato horizontal, facilita um pouco. Então, estamos aí. Ó, Cláudia Ninete tá aí, ó. Então, nós vamos falar hoje, Alô Fumene, Valkyria. Nós vamos falar sobre... Alguém sabe o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o que é que faz uma mulher entrar em trabalho de parto. E aí, o que será que faz uma mulher entrar em trabalho de parto? Bom, já vou continuar falando, deixa eu só ver o que estão me perguntando aí. Perguntou se travou. Manda uns joinhas aí pra eu saber se tá tudo funcionando certinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pra mim parece que tá funcionando bem. Vocês mandaram uns joinhas aí, eu tô sabendo que vocês estão me ouvindo e que estão me vendo também. Deixa eu ver. Alguém pode escrever também pra mim, pra eu saber se estão me ouvindo bem? Bom, pelo que eu percebi, sim, pelo que a Clau falou. Tá normal aqui, a Camila falou. Legal. Bom, tá frio aí, gente? Aqui tá frio pra caramba. O bom é que eu tô com essa luz aqui, essa luz me esquenta. E aí me ajuda, não preciso nem ficar de blusa. Bom, seguinte, então o tema que eu propus para hoje é o que faz uma mulher entrar em trabalho de parto. O que acontece? Tem um bebê lá que se formou, né? Até 12 semanas o bebê se forma. Aí, com 12 semanas, inclusive, já tem dedinhos da mão, dedinhos do pé e tudo mais, tem todos os órgãos formados, né? Quando se faz o ultrassom morfológico de 12 semanas, pode ser entre 11 a 14 ali, já dá pra ver a formação do bebê toda, dali pra frente ele vai só se desenvolvendo, né? Tem alguns órgãos que já começam a funcionar intraútero, nós vamos falar disso, e tem outros órgãos que vêm funcionar aqui fora. Mas tem alguma coisa que faz a mulher entrar em trabalho de parto. Num belo dia, a mulher tá lá e de repente começa a ter contrações. Eu quero que vocês me ajudem. Eu vejo que tem muita gente escrevendo aí. E aí eu quero ver se alguém já de primeira já acerta o que faz a mulher entrar em trabalho de parto. E olha que essa teoria que eu vou falar aqui, ela é uma teoria, porque não tem ainda tudo muito estabelecido na literatura, né? Então, o que acontece? Não tem estudos ainda suficientes para dizer exatamente o que faz uma mulher entrar em trabalho de parto, mas aí eu vou dizer a teoria que eu acredito que é a que mais me convence e que me faz com que praticamente todas as decisões obstétricas saiam desta teoria. Bom, e aí, quem que me ajuda? Quem que me fala aí o que faz uma mulher entrar em trabalho de parto? O que acontece? Vamos pensar, vamos tirar um pouco de lado as questões do tipo, o bebê escolheu, legal, esse é um jeito de falar, mas ou do tipo, coisas mais filosóficas ou até religiosas ou sobrenaturais. Vamos falar da coisa prática mesmo. O que acontece no corpo da mulher, bioquimicamente falando, o que acontece dentro do sangue dessa mulher, dentro do útero dessa mulher, lá naquela placenta, naquela bolsa, o que acontece ali dentro que faz com que a mulher entre em trabalho de parto. Bom, ninguém me respondeu ainda, então vamos lá, vamos começar do começo. Ó, a Laura falou ocitocina. Então, ainda não, Laura. A ocitocina vai chegar num outro momento, então para isso nós vamos falar hoje de hormônios de parto. Os hormônios do parto é que nos ajudam a entender realmente o que acontece.
Então, vamos lá. A Clau falou contrações ritmadas. Então, as contrações ritmadas é que são o trabalho de parto, né? Mas aí, e aí, o que que faz as contrações passarem a ser ritmadas? O que que faz elas acontecerem? O que que faz elas serem desencadeadas, né? Então, vamos pensar no seguinte. Então, vamos imaginar desde o comecinho lá da gravidez. Então, houve uma fecundação. Espera só um pouquinho, gente, porque já sei o que aconteceu aqui. A minha luz está muito quente e está esquentando o celular. E veio uma mensagem aqui que tá quente demais o celular. Então, espera só um pouquinho. Bom, realmente o celular esquentou pra caramba. Bom, vocês estão me vendo, estão aí ouvindo? Porque eu dei um aviso aqui que tinha parado por causa de passar gelo. Tinha parado por questão de aquecimento. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Tá tudo bem? Não, mas é que vocês não têm ideia do que é o negócio. Olha aqui, ó. É um negócio de esquentar mesmo. Eu tô aproveitando para esquentar e ao mesmo tempo iluminar. Só que não tá dando muito certo, porque tá esquentando demais o celular. Eu vou apagar isso aqui. Vamos ficar com a luz, só a luz aqui do teto mesmo. Eu acho que tá boa a iluminação, pelo que eu tô percebendo aí, tá boa. Se tiver muito escuro, vocês me falam. Deixa eu ajeitar meu tripé aqui. Bom, beleza, tá ótimo assim, estão falando ali. Bom, então é o seguinte. Vamos pensar então, vamos voltar aí de novo. Ocorre uma fecundação que entre um espermatozoide e um óvulo lá na trompa da mulher. Esse óvulo se torna um ovo e ele vai ali rolando pela trompa até se implantar no útero e o nome disso de novo temperatura alta. O nome disso nidação, quando o ovinho se cola ali no útero, né? Ele nida no útero. Bom, aí o que ocorre? Desta nidação até mais ou menos 12 semanas de gestação é o período onde o bebê vai se formar. Então, o bebê ele vai se transformando de um embrião até virar um feto, né? Quando ele já tem lá seus bracinhos, perninhas e tal, ele é um feto. E aí, me diga o seguinte, vamos imaginar essa cena então do bebê com 12 semanas. Então, um bebezinho lá com 12 semanas dentro do útero, um bebê que tem 7 centímetros mais ou menos de altura, bem pequenininho. E o que já funciona desse bebê? Que órgão que já está funcionando desse bebê? Qual que ele já tem que órgão que ele já tem capacidade de usar? E aí me ajuda aí, 12 semanas. Vamos ver quem que me ajuda. O que já funciona nesse bebê? Aí uma pergunta. Esse bebê com 12 semanas é um bebê que ele já se mexe? E aí? Já se mexe. O bebê ele começa a dar umas mexidinhas com 9, 10 semanas, mas com 12 semanas, se vocês olharem no ultrassom lá, já é um bebê que está dando vários pulinhos lá dentro, vários pulinhos lá dentro. Então é um bebê que ele já tem um sistema motor muscular que já começa a ter sua função ali. Então, mesmo que a mãe não sinta com 12 semanas, a mãe vai sentir com 16, 18, 20 semanas lá pra frente, mas o bebê já mexe. Aí a Carol falou coração. Pois é, o coração com 6 semanas e meia, mais ou menos, já começa a bater, começa a funcionar. Então o coração ele tá lá já faz tempo, né? Com 12 semanas, já faz 6 semanas que o coraçãozinho do bebê tá batendo. E aí, que órgão mais que funciona ali dentro do bebê? Será que a visão, a vista do bebê já funciona com 12 semanas? A resposta é não. Será que a audição já funciona? Não, não funciona. Será que o rim do bebê já funciona? O que é o rim? O rim é um órgão que vai filtrar o sangue e desta filtragem de sangue vai sair um líquido que é a urina e que vai ser eliminado. Será que com 12 semanas já funciona o rim do bebê? Será que o bebê já faz xixi com 12 semanas? Então, aí a pergunta é, e o líquido amniótico, da onde que ele vem?
O que é o líquido amniótico? De onde ele surge, né? E aí, justamente, o líquido amniótico ele surge porque ele é a urina do bebê. Então, se forma líquido amniótico, grande parte desse líquido amniótico é formado pela urina do bebê. Então, sim, o rim do bebê já funciona ali nas suas mais ou menos 12 semanas, né? Bom, por que eu estou falando desses órgãos? Para mostrar para vocês que tem alguns órgãos que eles já estão funcionando intraútero, por exemplo, o rim é um deles. Outros órgãos que já funcionam, porém estão imaturos ainda, por exemplo, a parte muscular do bebê. O ser humano, para amadurecer a parte muscular, vai demorar muito tempo, inclusive fora do útero, né? A parte muscular ela vai estar amadurecida só assim que o bebê estiver andando. Então, a média de um bebê andar é mais ou menos 1 ano fora do útero, né? Então, vai ter lá as 40 semanas intraútero, mais 1 ano aqui fora, para daí amadurecer o sistema muscular. Então, apesar de já começar intraútero, ele realmente só funciona, ele só amadurece aqui fora, né? E tem outros órgãos que eles não estão ainda funcionantes numa certa fase. Por que eu quis mostrar isso? Para dizer que os órgãos eles têm diferenças de maturidade em relação à idade que esse ser se encontra. Tem alguns que amadurecem antes, outros que amadurecem depois. Bom, com o passar da gestação, alguns órgãos eles vão se aprimorando. Por exemplo, o fígado do bebê. O fígado do bebê ele já funciona. Se a mãe tomar uma medicação, por exemplo, que passar para o bebê, o fígado do bebê já metaboliza essa medicação. Então é um órgão que já funciona. Tá. Mas e aí? A gestação vai passando, a gente divide a gestação normalmente em 3 partes, né? São os 3 trimestres, um que vai até 14 semanas, o outro que vai de 14 a 28 e de 28 a 42. A divisão é feita em 3 trimestres, tanto por questão didática, tanto por questão dos hormônios do parto e que ocorrem durante o parto. E aí, quem me sabe dizer, já que o assunto hoje são hormônios no parto, né? Quem sabe me dizer qual é o hormônio predominante nesta fase que eu estou falando da gestação? 12 semanas, 14 semanas, 16, 18, 20, 28, por aí vai. Qual que é o hormônio principal dominante na gestação? Quem que me ajuda aí? Vamos ver, esperando alguém responder. Ninguém por enquanto. Tem uma dica. O nome desse hormônio, ele tem a ver com a gestação, e inclusive a gestação está dentro do nome desse hormônio, justamente por isso que colocaram o nome nesse hormônio. Progesterona, isso a Esther falou, a Cláudia também. Progesterona significa pró-gestação, a Renata também falou, que é o hormônio da gestação. Então a progesterona, ele é um hormônio que as mulheres têm em forma de ciclo, conforme tem o ciclo menstrual antes de engravidar. E a hora que engravidam, a progesterona, aí a Dima também falou progesterona. Então, conforme a mulher engravida, esse hormônio, se a gente tiver um gráfico aqui no meu painel virtual aqui, a progesterona ela vai subindo, 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 subindo até alcançar um patamar. E esse patamar vai ser linear até o final da gestação. Então a progesterona é que vai manter a gravidez e no começo ela é produzida pelo corpo lúteo que estava lá no ovário onde o óvulo desprendeu. Depois de um tempo a placenta que começa a assumir a função de produzir a progesterona, mas de qualquer forma o que importa é saber que existe a progesterona e que ela vai ter lá uma linha reta até o final da gravidez. E aí eu estou dizendo até o final da gravidez porque o que acontece no final da gravidez? Acontece o parto, certo? Mas e aí, o que acontece para de repente a progesterona cair? Porque o desencadeamento do parto tem a ver com a queda da progesterona. Mas o que faz a progesterona cair? Essa que é a grande questão. Então, vamos pensar. Vamos voltar no bebê. Aquele bebezinho lá que tinha alguns órgãos já maduros funcionando, outros que estavam começando a funcionar e outros que nem funcionavam ainda. E que vão às vezes começar a funcionar lá para o final da gravidez. Por exemplo, eu citei aí a visão e a audição. A gente acredita que eles começam já a funcionar, só que intraútero o bebê não enxerga, porque é impossível, porque é escuro, né? Não tem luz lá dentro, então não tem como o bebê enxergar. Mas a audição o bebê já escuta, tanto que depois ele reconhece sons que ele ouvia dentro do útero da mãe, então já é algo que vai funcionando. Mas e aí? Algum órgão desse bebê vai chegar um certo momento que vai dar um sinal para o corpo da mãe dizendo:
Mãe, eu já estou pronto para sair aí fora. Eu já sou capaz de sobreviver aí fora. E aí eu vou parar um pouquinho aqui para a gente comparar um pouco com os animais, com os outros animais, porque nós somos animais também. Então, vamos comparar com os animais mamíferos, principalmente. Veja que uma diferença grande de maturidade entre os seres humanos e outros mamíferos. Então, vamos pegar exemplo dos cachorrinhos, do boi, da vaca, da ovelha, o que mais? Do gato, ou mamíferos em geral, ou até mamíferos aquáticos, né? Qual que é a diferença grande que existe entre esses mamíferos todos em relação ao desenvolvimento desse ser comparados ao bebê? A grande diferença que existe eu vi um monte de gente falando de pulmão aí, nós já vamos chegar lá no pulmão. A grande diferença que existe nesses mamíferos todos que eu estou citando é que, veja só, a mulher humana, ela é racional, então ela tem uma capacidade de pegar o seu filhote quando ele nasce e cuidar desse filhote, né? Assim como tem várias outras espécies que também cuidam, por exemplo, os primatas, os macacos também, a mulher cuida do seu filhote. Mas o que acontece? Se a gente pensar na seleção natural, que foi aquilo que foi levando as espécies a sobreviverem, né? Então a gente tem que pensar, os seres que sobreviveram, que foram sempre sobrevivendo e passando os seus genes para frente, são aqueles que quando nasciam, eles tinham aptidão para sobreviver e dali para frente continuar. Então vamos pensar aqui, para a gente pensar qual que é essa diferença que eu quero mostrar dos seres humanos para esses outros mamíferos que eu falei. Se um bebê humano nascer e for deixado sem cuidados com sua mãe, ele é capaz de sobreviver sozinho? E se um outro ser vivo desses mamíferos nascer, por exemplo, um cachorrinho, ou um cavalinho, ou um boizinho, ou qualquer um desses que eu citei anteriormente, se ele nasce, ele é capaz de sobreviver sozinho? Ele necessariamente precisa que a mãe dele cuide dele, ou ele já consegue sobreviver? E aí, a resposta é sim, a gente sabe que ele sobrevive. Mas por quê? Essa é a grande questão. Tem uma questão que é igual entre nós, seres humanos, e entre esses mamíferos que eu citei, e tem uma outra questão que é diferente. O que é de diferente, que acontece de diferente nesses seres vivos que eu falei em relação ao ser humano, que eles conseguem sobreviver mesmo que eles não tivessem com a mãe deles por perto? Quem que me ajuda aí? Seguinte, então, vamos pensar. Quanto tempo um cavalinho demora para andar assim que ele nasce? Quanto tempo um boizinho? Quanto tempo um cachorrinho? Quanto tempo um gato? A Carol perguntou se eles nascem mais prontos. Então, depende o que significa mais prontos. O mais prontos, a gente pode dizer assim, que eles são tão prontos quanto nós em relação à sobrevivência, tanto que todas as espécies foram para frente, porém nós dependemos da nossa mãe para continuar um tempo aqui, para depois ser independente, e eles não necessariamente dependem da mãe deles. O principal fator que faz com que eles não precisem necessariamente depender da mãe é o fato do sistema locomotor muscular já estar mais amadurecido que o nosso. Então eles nascem e já andam. Essa que é a grande questão. Não é que louco, né? Um bichinho acaba de nascer e já sai andando. Você já viram um parto de um elefante? O elefante cai no chão lá, daqui a pouquinho ele levanta e sai andando. E agora, o ser humano vai demorar 1 ano para andar, né? E isso depende, né, de cada genética, de cada um. Tem a ver também com uma interrupção do desenvolvimento neuromotor que ocorre, por exemplo, cesáreas feitas com hora marcada fora de trabalho de parto, o bebê ele tem uma curva maior de aprendizado, ele demora mais para andar depois, porque o sistema motor dele estava mais ainda imaturo quando ele nasceu, né? Ou comparado com o bebê que nasce através do trabalho de parto, mesmo que nasça de cesárea ou que seja um parto normal, mas esse bebê ele já está mais amadurecido dessa parte motora. Mas a média dos seres humanos aí é mais ou menos de 1 ano para andar. E aí, então o que significa isso? Isso significa que o ser humano, ele é, dentre todos os mamíferos, o ser que nasce mais prematuro de todos em relação a desenvolvimento. Ele é o que mais depende da mãe dele, ficando com a mãe dele para depois conseguir ficar independente.
mas alguma coisa fez esse ser nascer. Por que que então a gestação do ser humano não dura 40 semanas mais um ano tem 52 semanas, 92 semanas? Por que que então uma gestação de um ser humano não dura 92 semanas? Então a resposta que se acredita, né, os antropologistas acreditam e os estudiosos de ciência do evolucionismo acreditam, é que os seres humanos que foram sempre dando certo, que foram sempre sobrevivendo, eram aqueles que tinham a capacidade de passar pela bacia da sua mãe em relação ao tamanho que eles tinham, principalmente o tamanho da cabeça. Então, com o passar dos milênios, né? O Homo sapiens tem 150 mil anos, mas se a gente for voltar lá atrás, até no Neandertal, Australopithecus e por aí vai, nós vamos falar aí de até 1 milhão de anos, né? Então, o que acontece? Os seres que foram sobrevivendo eram aqueles que alguma coisa desencadeava o parto da mãe e que a partir do momento que eles nasciam, eles estavam aptos aqui fora a sobreviver, porém com os cuidados da mãe. Se eles ficassem 92 semanas dentro do útero da mãe, quanto pesa um bebê que tem 1 ano de idade? Pesa na faixa de uns 10 quilos, mais ou menos, um bebê de 1 ano. Então, um bebê nasceria com 10 quilos, teria passagem pela sua mãe? Não, não teria. Então, o que foi acontecendo com o passar do tempo? Seres humanos que eram muito grandes ou que passavam por muito tempo dentro do útero da mãe e não nasciam e ficavam grandes, eles aos poucos foram sendo selecionados e eles não foram passando esses genes pela frente. E os genes que foram passados para frente são os genes daqueles que a gente vê hoje acontecer, com as semanas que os bebês nascem hoje, e que se a gente for colocar numa curva essas semanas de nascimento, a gente vai ter que o ser humano mais novinho de todos que nasce, nós vamos colocar aqui nessa ponta, o mais velhinho de todos que nasce, nós vamos colocar aqui nessa ponta. Esse mais novinho de todos, ele vai ter em torno de 34 semanas e meia. Isso pensando naqueles bebês que nascem e que estão maduros, que simplesmente nasceram, respiraram, choraram e tudo mais. Só que é raro nascer com 34. E na outra ponta de cá, nós vamos ter seres humanos que vão nascer com 44 semanas. Puxa vida. Mas eu ouço falar outra coisa, eu ouço falar que o tempo de nascimento é outro. Por quê? Porque em medicina a gente pega esses números estatísticos, coloca numa tabela e isso sai um gráfico. E o gráfico ele fica da seguinte forma: ele tem uma onda aqui, um topo, que é onde prevalece a maioria dos acontecimentos. A pontinha de cá é rara, a pontinha de cá é rara, o que acontece aqui no meio é mais comum. A gente usa uma curva que chama curva de Gauss, e aí a gente faz um corte de 2,5% para cá, 2,5% para cá, pega os 95% do meio e chama isso de comum. O que é comum acontecer na espécie humana? O comum é nascer aqui. E aqui é quanto? Aqui é 37 semanas e aqui é 42 semanas. Só que a gente tem que lembrar que existe 2,5% para cá, 2,5% para lá. Bom, então por que eu não falo que é de 34 a 44 semanas? Porque a gente usa sempre estatística. Sempre que a gente for falar de o que é comum, a gente vai ter que tirar as bordas, que faz parte das notas de corte, das margens de corte, margens de erro, né? Mas e aí, é normal então um bebê nascer de 35 semanas e estar maduro? Sim, é normal, mas não é comum. É normal um bebê nascer de 43 semanas e estar maduro, tá tudo bem com ele? Sim, mas não é comum. O comum é entre 37 a 42 semanas, certo? Bom, por que eu estou falando isso? Para dizer então que pela evolução das espécies, os seres que foram sendo selecionados e passando a sua genética para frente são aqueles que amadurecem entre 37 a 42. Toda vez que eu falar 37 a 42, vocês sabem que tem essa rabeirinha lá para 34 e 44, tá, gente? Mas é que a forma de a gente falar, a gente tem que usar como a gente usa na medicina as estatísticas. Bom, então, os seres que foram passando para frente são os que nascem entre 37 a 42 semanas. Então, alguma coisa acontece nesse período, para alguns bebês 37, para outros 38, para outros 39, para outros 40, 41, 42, mas alguma coisa acontece com aquele ser lá dentro que manda uma mensagem para o corpo da mãe dizendo: mãe, eu já posso nascer. Bioquimicamente ele manda essa mensagem, e aí eu nem vou esperar muito as respostas porque vocês já responderam lá em cima. Este órgão é o pulmão do bebê. E o pulmão do bebê não serve agora só para o ser humano, ele serve para todos os outros. Por quê? O que a gente precisa para sobreviver? O que eu preciso para sobreviver? Eu preciso respirar, então eu preciso de oxigênio, eu preciso de água e eu preciso de comida.
Três coisas: água, comida, oxigênio. Água, comida, oxigênio. Eu sempre uso essa tríade aqui para falar. Inclusive, o que é que a mãe passa para o bebê através da placenta dentro do útero? Água, comida e oxigênio. Então, esses três itens são os que a gente precisa para sobreviver, seja intraútero, seja fora do útero. Então, vamos pensar lá no cavalinho. O cavalinho que nasce já sai andando. Então, ele teve uma triagem genética dele aí com a evolução também para nascer num certo período, não importa qual é esse período, importa o conceito desse período. Então, ele teve esse tempo ali para nascer. E aí, vamos pensar, ele está apto aqui fora para tomar água? Sim, ele já deglute, já digere, tá. Ele está apto para comer e aí digerir, no caso mamar, né, inicialmente, depois que ele vai comer alguma coisa, mas inicialmente mamar. Então, água, comida e respirar oxigênio, tá. Desses três itens, o que acontece de semelhante entre o cavalo e todos os outros mamíferos que eu falei e o ser vivo, o ser humano? O que acontece é o item respirar. Por quê? No caso de água e comida, vamos colocar junto alimento, né? Água e comida vai ser alimento e o outro é oxigênio. Então vamos dividir em alimento e oxigênio. No caso do ser humano, ele não consegue buscar alimento sozinho. Ele precisa da mãe dele para fornecer alimento para ele. No caso de outros seres vivos, ele até consegue. Os mamíferos, eles ficam com as mães juntos desde que permitam, né? Muito tempo. Mas se separar da mãe, ele ainda sobrevive. Ele consegue buscar comida. Então, o que acontece? O alimento, esses outros que eu falei, eles conseguem obter sozinho. O alimento no ser humano, ele não consegue obter sozinho. Porém, o oxigênio é fundamental que esse ser consiga respirar sozinho, porque a mãe não consegue respirar por ele aqui fora. Então, o que desencadeia o parto, tanto do ser humano quanto do cavalo, do gato, do cachorro e quem quer que seja, quem desencadeia é a respiração, a possibilidade da respiração. E aí vamos pegar um gancho no que eu falei agora há pouco. Ah, tá, mas então quer dizer que vamos pegar a vaca, que a vaca ela tem uma gestação muito parecida com a do ser humano em relação a tempo. A média de nascimento de vacas é de 40 semanas. Então a vaca ela já nasce e já anda com 40 semanas, né? Então ela vem mais pronta, como alguém falou aí. Será que ela é mais pronta do que os outros? Por isso que ela já nasce, ela já anda? Pois é, a vaca ela nasce e anda por quê? Vamos imaginar na seleção natural lá atrás. Vamos supor que uma vaca com 32 semanas nascesse e tivesse capacidade de respirar. Só que ela não tinha capacidade de andar. Ela tinha como buscar o seu próprio alimento? Difícil, porque a mãe dela, ela não necessariamente leva o alimento até o bebê dela. Esse bebê que procura. Repare aí numa cena de um bezerrinho mamando numa vaca. É ele que vai atrás da vaca para mamar. Ou de uma porquinha. Ela deita no chão lá, os porquinhos vão lá mamar. Então o que aconteceu? Com o passar dos anos, passar dos séculos, milênios, aliás, passar da evolução de milhões de anos, os seres vivos que nasciam inaptos a buscar comida sozinho, eles foram padecendo e foram sobrevivendo aqueles que nasciam num período que eles já conseguiam buscar sua própria comida. E no caso dos seres que são mais racionais, como os seres humanos, ou mesmo macacos e outros seres que têm uma inteligência superior a outros seres que não têm tanta inteligência, esta mulher que teve este bebê, esta macaca que teve este bebê, ela já é capaz de entender que ela precisa alimentar aquele filhote e, portanto, passam a sobreviver e passar os genes para frente, aqueles bebês que eles nascem teoricamente prematuros da parte muscular para ir buscar seu alimento, porém maduros da parte pulmonar. E esse ajuste, imaginem aí, projetem isso aí para milhões de anos. O planeta Terra estima-se que tem 4,5 bilhões de anos, né? A vida na Terra 3,5 bilhões de anos. Começando com seres unicelulares, depois que passam muitos bilhões de anos, estima-se aí mais ou menos que apenas há 500 milhões de anos que existem seres pluricelulares, né, com mais de uma célula, mas 500 milhões de anos são muitos anos, né, gente? Então imagine toda essa evolução e tudo isso que foi acontecendo e triando aí os seres vivos. Eu peguei o exemplo dos mamíferos só porque fica um pouco mais fácil da gente entender. Mas por que eu usei tudo isso? Pra gente entender o bebê humano, que é isso que importa agora aqui pra gente entender como é que funciona lá dentro da mãe, o que está acontecendo lá dentro da mãe e dentro do bebê e desencadeia o parto.
Então eu já falei, é a maturidade pulmonar desse bebê. Então agora vamos imaginar o pulmão. Então o pulmão ele tem células que são fechadinhas lá dentro, que são pneumócitos, o nome da célula pulmonar, né? Mais propriamente os pneumócitos tipo 2, que são aqueles que vão ser capazes depois de agregar oxigênio, e aí eles são celulinhas fechadas, que tem a sua membraninha fechada, e que até um certo momento da gestação não estão aptas a receber oxigênio. Se esse bebê nascer aqui fora, por exemplo, vou pegar casos extremos, um bebê de 28 semanas que nasce, por exemplo, essas células estão fechadas, esse pulmão não entra ar. O bebê ele pode até puxar ar e respirar, mas não entra ar. Aí o que inventaram? A ciência inventou uma UTI neonatal que vai lá, coloca um tubo dentro desse bebê, empurra oxigênio lá para dentro, dá uma medicação para essa medicação conseguir fazer com que essas células se abram e aí sejam capazes de receber oxigênio. Mas vamos falar do que é o natural. O que é o natural é entre 37 e 42 semanas isso acontecer naturalmente lá dentro. E aí a pergunta, o que está acontecendo lá dentro da laranja que está no pé que faz ela amadurecer? Ou o que está acontecendo dentro do ovo da galinha que faz aquele pintinho amadurecer e sair aqui para fora? São reações bioquímicas ali dentro que transformam algo que estava imaturo para algo que está maduro agora. E no bebê é isso que acontece. As células pulmonares, os pneumócitos tipo 2, elas eclodem e elas liberam uma tensão superficial que existe na membrana e elas passam então a estar aptas a receber oxigênio. E aí, estando aptas a receber oxigênio, eles podem nascer. E como que isso vai acontecer ali dentro do corpo da mãe? As células pulmonares elas vão liberar uma substância, o nome dessa substância é surfactante, que é um tipo de hormônio, e aí esse surfactante caindo na bolsa dentro do líquido amniótico muda a consistência desse líquido amniótico, tanto que antigamente, espero que nenhum médico mais esteja fazendo isso de rotina, mas faziam de rotina isso há pouco tempo atrás, de puncionar a barriga da mulher e tirar o líquido para ver se está maduro. Porque eles pegavam o líquido e mandavam para o laboratório para ver se já tinha mudança no líquido amniótico, que é a maturidade pulmonar do bebê. Hoje em dia se faz só em raros casos, mas antigamente faziam de rotina, espero que já tenham parado de fazer isso em todos os lugares. Bom, aí o que acontece? Esse líquido amniótico muda de consistência e essa consistência, que é uma consistência bioquímica, dá sinais à placenta da mãe, a placenta do bebê, que está enraizado na mãe, e aí ela passa informações para o sangue materno e esse sangue circula no corpo da mãe até chegar no cérebro da mãe, que tem uma glândula ali que se chama hipófise, e essa hipófise percebe, então, fala, opa, tem uma substância diferente aqui, que não tinha antes. O que é esse negócio? E esse negócio, então, eu já sei, esse negócio está programado aqui, que quando chega esse negócio em mim aqui na hipófise, eu tenho que produzir uma outra substância, que é uma substância que se chama prostaglandina. E a prostaglandina, que também é um hormônio produzido ali na hipófise, passa para a corrente sanguínea da mãe e começa a passar para o corpo todo da mãe até chegar no útero da mãe. A prostaglandina, que é a resposta para alguém que falou agora há pouco a ocitocina. A prostaglandina, que é o hormônio que faz com que na subida da prostaglandina a progesterona perceba, porque a progesterona também funciona em forma de feedback, ela está lá sendo produzida pela placenta. Então cai a progesterona, começa a subir a prostaglandina. Então, durante uma fase ali, quem vai predominar, se a gente colhesse o sangue da mulher, e foi assim que eles descobriram, né? Você colhe o sangue, você vê lá qual hormônio que tem mais agora aqui, prostaglandina. Esta fase de prostaglandina, ela dura um tempo, é variável de mulher para mulher, e essa prostaglandina é a que começa a dar as contrações na mãe. Ela começa a provocar contrações na mãe. A gente brinca que a prostaglandina é como o motor de arranque do carro. Hoje em dia os carros estão mais fáceis de ligar, mas antigamente no frio você ficava lá tentando ligar, aquele motor é o motor de arranque, né? Depois que veio o motor mesmo. Então a prostaglandina ela é o motor de arranque. Enquanto ela vai subindo, já vai começando a desencadear contrações na mãe, que no começo são contrações irregulares, então são contrações esparsas, às vezes tem uma agora, uma daqui 30 minutos, depois tem uma daqui 5 minutos, depois tem uma daqui 20, então elas são irregulares, a intensidade delas, uma é mais forte, outra mais fraca. E qual que é o nome disso? Vocês devem saber, o nome disso é pródromos, de trabalho de parto, que é a hora que o corpo está começando ali querer funcionar.
né? Ah, por que então pode ter pródromos que dura bastante tempo? Tem gente que fica um dia, 2 dias, 3 dias em pródromos, tem gente que entra em pródromos e sai dos pródromos e não acontece mais nada, porque pode haver algumas liberações de prostaglandinas, inclusive por outros fatores. Por exemplo, pode haver desencadeamento de prostaglandina por um estresse muito grande, uma ansiedade muito grande. Pode haver desencadeamento de prostaglandina se a pessoa pegar uma gripe, por exemplo, se ela pegar alguma infecção, uma amidalite, se ela pegar uma infecção de urina, e inclusive quando essa infecção é muito forte, tipo infecção de urina ou uma candidíase muito forte mesmo, pode estar lá com 32, 34 semanas, que o parto até se desencadeia por causa disso. Porque o corpo acha que tem muita prostaglandina aqui, opa, então tem que produzir mais, vamos entrar em trabalho de parto. E aí que vai vir depois o próximo hormônio que eu já vou falar agora. E aí acontecem partos prematuros, quando o bebê ainda não está apto para respirar. Então existe uma parcela de seres que nascem prematuros, que antes não sobreviviam, hoje em dia sobrevivem porque a gente tem ciência para fazer esses bebês sobreviverem. Mas é no cachorrinho aquele que nasce, você fala, nasceu fraquinho, não vingou. O que não vingou é o prematuro, é o que veio antes da maturidade pulmonar, então ele não consegue respirar aqui fora, né? E então o que acontece no ser humano é isso. Tem bebês que nascem prematuros e que não sobreviveriam antigamente, hoje sobrevivem porque existem as UTIs neonatais, né, para dar um suporte de oxigenação para esse bebê. Mas voltando, então as células pulmonares eclodiram, liberou o surfactante passa pela placenta, dá esse sinal de liberação, de queda de progesterona, liberação de prostaglandina, a hipófise da mulher começa a produzir prostaglandina e aí começam os pródromos do trabalho de parto, que é um começo ali de um trabalho de parto, uma ameaça de trabalho de parto. Se essa prostaglandina for subindo e atingir um patamar ideal, essa mulher vai passar para a fase latente, que é a próxima fase, que é a hora que começa a ter contrações rítmicas, de 7 em 7 minutos normalmente, em média. Tem gente que pergunta, puxa, mas por que 7 em 7 minutos? Como é que é essa história? É uma média, 7 em 7 minutos. Tem umas que tem de 6 em 6, outras de 8 em 8. Mas por que é uma média? Mesma coisa que eu falar assim, quanto que é o batimento cardíaco por minuto de um ser humano? 70 por minuto? 80? 60? 90? Varia de um para o outro. Mas tem um ritmo, né? Por que tem um ritmo cardíaco no batimento cardíaco? Porque tem alguma coisa elétrica desencadeando esse ritmo cardíaco, no caso, né? E no caso do hormônio prostaglandina, existe um hormônio que está ali em linha reta agora, sendo produzido, desencadeando as contrações uterinas e que são responsáveis no início. Então o útero está lá mais grosso, então o útero ele vai se contraindo para fazer uma massagem, né? No seu tecido, na sua carne, e essa massagem, todas as linhas de força desembocam lá no colo. O colo do útero é é uma estrutura cilíndrica, né? Comprida, em geral em 5 centímetros mais ou menos de comprimento, e fechado, né? A gente não consegue entrar com o dedo inicialmente. Essa prostaglandina, o que ela vai fazendo? Vamos imaginar então aqui uma figura onde isso aqui é o colo do útero, tá? O meu dedo aqui é o colo do útero e o útero está aqui para cima. Então, a prostaglandina, o que ela vai fazer? Ela vai afinando esse colo do útero, ela vai fazendo isso aqui, ó. Afinando, até que o tecido uterino vai ficar com a mesma espessura do resto do útero. O tecido do colo uterino vai ficar com a mesma espessura do resto do útero. Aí o que acontece nessa hora aqui? O próprio peso da bolsa que está aqui em cima ou da cabeça do bebê começa a empurrar para que isso aqui dilate, que isso aqui abra. Então isso aqui que eu estou fazendo vai ser mais ou menos 5 ou 6 centímetros de dilatação. Esta fase da prostaglandina, que é a fase que vai até nesta fase de mais ou menos 6 centímetros de dilatação. E aí, até essa fase, vocês vão ver que se vocês marcarem, vocês vão ter lá contrações mais ou menos 7 em 7 minutos. Quem tem mais rápido tem de 5 em 5 minutos nessa fase, né? E eu estou usando mais o exemplo da primigesta, a mulher que está na primeira gestação, que é mais fácil até de a gente entender esse funcionamento. Porque na que já tem o segundo filho, ou o terceiro ou quarto, esses processos são mais rápidos, então eles são menos perceptíveis, né? Na mulher que é o primeiro filho, eles são mais perceptíveis. Então tivemos os pródromos aqui, agora estamos na fase latente, que é essa fase da prostaglandina, e daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou falando de hormônios. Não vai cair na prova, né? Não é essa a ideia. A ideia é vocês entenderem o que está acontecendo para conseguir concluir em cima de outras coisas. Bom, então nós temos lá essa fase agora latente, que é a contração de 7 7 minutos, o colo do útero está afinando e abrindo. Nesta hora que a cabeça do bebê encaixou ali e começa a empurrar, a distensão das fibras começa a dar um sinal para
a hipófise dizendo assim, olha só, agora está na hora de colocar mais lenha na fogueira aí, porque agora a gente precisa de um tônus a mais para conseguir que esse bebê saia. E aí o que acontece nessa fase é a fase que a prostaglandina começa a cair e começa a subir a ocitocina. Então vejam que aquela primeira pergunta que eu fiz lá atrás, qual é o hormônio que desencadeia o parto? Não é a ocitocina. O hormônio que desencadeia o parto é o hormônio pulmonar do bebê, que o corpo da mãe percebe, que daí começa a produzir a prostaglandina, tem uma fase grande de prostaglandina para depois chegar na ocitocina. Então, por isso que tem pessoas que internam para induzir um parto, por exemplo, e já colocam a ocitocina direto, fica lá 6 horas, 8 horas, não funcionou, não pegou a indução, tem que fazer cesárea. Porque não foi simulado o que deveria ter sido feito em relação ao que aconteceria na natureza. Então, colocar a ocitocina direto num colo do útero fechado praticamente não vai funcionar. Tem que ter uma sequência de coisas quase que tentando simular a natureza, né? A gente já volta aí nessa parte medicamentosa da coisa. Vamos só continuar aqui na parte fisiológica. Então, agora é a hora da ocitocina. A hora que a ocitocina vem e ela, o cérebro da mãe produz a ocitocina, passa para o sangue dela, passa para o útero. Aí o útero está cheio de receptores lá esperando essa ocitocina. A ocitocina impregna no útero e aí as contrações elas são mais fortes, né? Eu brinco com quem gosta de jogar videogame, sabe aqueles brinquedos, aqueles joguinhos de carrinho que você dá um nitro? Ou então o Popeye que come espinafre fica mais forte? Então a ocitocina é o espinafre do parto. É ela que faz as contrações ficarem mais fortes e mais próximas. Só parar um pouco aqui, a Priscila Salvador perguntou, nos casos do parto prematuro, foi o que eu falei agora há pouco, justamente, que a prostaglandina, se ela for liberada por outra via, que não maturidade pulmonar, ela pode desencadear o parto, né? Então, por exemplo, na infecção de urina, numa candidíase, numa gripe muito forte, pode desencadear prostaglandina e por uma outra via para o trabalho de parto, que são os prematuros. Mas agora vamos voltar a falar da fisiologia do parto, que é essa sequência. Pulmão do bebê surfactante, cai a progesterona, começa a subir a prostaglandina, depois cai a prostaglandina e começa a subir a ocitocina. Aí vai existir uma fase grande ali da ocitocina, fazendo com que as contrações fiquem mais ou menos de 3 em 3 minutos. Então vai ser mais ou menos essa média. E as contrações que antes eram moderadas, elas passam a ser fortes, né? A contração de pródromos, eu falo que é aquela contração assim, acho que é hoje, será que é hoje? Ou coloca a mão para ver se é hoje. Em geral, quando tem essa pergunta, vê, será que é hoje? Não é. Normalmente não é, ou pode ser um início, né? Quando é, a mulher tem certeza que é tanto pelo instinto dela, quanto pela sensação. Aí a contração de início de trabalho de parto, que é essa fase latente, do colo abrir, começar com a prostaglandina, é aquela que a pessoa já faz... tá sentindo aqui, tá doendo já. Já tem essa sensação, né? Aí, nesta fase de ocitocina, já é aquela do... de gemer mesmo, vocalizar. E vocalizar ajuda bastante, tá, gente? Vocalizar ajuda muito a colocar para fora e ajuda a aliviar bastante, né? A aceitação, entendimento da dor, principalmente a conseguir colocar para fora isso, né? Não brigar contra a dor, simplesmente deixar ela acontecer e soltar, acaba aliviando muito, né? Não é o tema de hoje, eu vou falar um dia só sobre dor do parto, mas só para fazer esse aparte aí em relação, esse apêndice em relação à dor, né, do parto. Bom, aí tem a ocitocina, então, que faz ter as contrações de 3 em 3 minutos, o colo do útero estava aqui, mais ou menos com 6, 7 centímetros, e aí a cabeça do bebê forçando aqui, faz com que dilate o resto, e aí a partir do momento que termina a dilatação e a cabeça escorrega para dentro da vagina, a vagina está aqui, aí as paredes da vagina, elas passam a estar preenchidas, né? A ocitocina continua funcionando. Aí a mulher, ela começa a ter uma sensação de vontade de fazer força. Então ela começa, não é mais aquela sensação do essa sensação do por quê? Porque tem a cabeça empurrando a vagina por dentro. Então dá vontade de fazer força. Nesta fase, vamos só relembrar, gente, eu falei dos pródromos, falei da fase latente, que é a de 7 em 7 minutos, falei da fase ativa, que é essa de 3 em 3 minutos, estou falando agora da fase expulsiva, que continua de 3 em 3 minutos, só que a diferença dessa para essa é que essa não tinha terminado ainda de dilatar o colo, ou o bebê estava alto ainda, não forçava a vagina da mãe, então tem uma sensação ainda de dor. Nesta fase, que é a expulsiva, pode até nem ter terminado o colo, às vezes está com 8, 9 centímetros, se a cabeça estiver muito lá embaixo forçando a vagina, ou se tiver dilatado tudo e já estiver na vagina, nessas duas possibilidades, a mulher sentindo essa vontade de fazer força, é o período expulsivo, que daí continua mais ou menos de 3 em 3 minutos, e aí vem a descida do bebê, então nessa fase continua a ocitocina, vem, o bebê vem e nasce.
Bom, deixa eu só ver duas perguntas aqui. Na primeira gravidez e trabalho de parto com 38 semanas, nessa a chance de ser no mesmo tempo gestacional está relacionado? Então, Mariana, nem sempre, tá? Só que existe sim uma correlação. Não dá para falar que sim, que vai acontecer isso. Isso não dá para falar. Mas, se pegar assim, várias mulheres tiveram parto de 38 semanas, várias mulheres tiveram parto com 40. Neste grupo vai ter de novo mais parto de 38, neste grupo vai ser de novo mais parto de 40. Mas não são todas que vão ter de 38, todas que vão ter de 40, né? O que ocorre é que o forninho é o mesmo, né? A potência de amadurecimento ali é a mesma. Então, puxa sim um pouco para esse lado, mas não espere que vai ser 38. Pode ser 40, às vezes pode até ser 41, tá? A Priscila perguntou, o Epinou ajuda em alguma coisa na fase expulsiva? O Epinou ele ajuda muito na sensação, né, vaginal ali, de ter alguma coisa preenchendo a vagina. Então ele é muito mais para isso, para a própria recepção, para a sensação da cabeça do bebê, não tanto para elasticidade. Quando a gente começou a usar Epinou, no começo a gente achava que era para elasticidade, mas os trabalhos foram saindo e mostraram que eles não diminuem muito o índice de lacerações vaginais, mas eles ajudam muito a mulher ter a sensação de como é o período expulsivo, né? Bom, por que aplicado ocitocina muscular como protocolo no pós-parto? Eu já vou falar disso. Então, o que acontece? Nós estamos lá, então, o bebê acabou de nascer. Acabou de nascer. Nessa hora, o que vai acontecer com o útero? O útero ele vai continuar contraindo agora para sair a placenta, tá? Nesta fase, continua a ocitocina, só que a ocitocina já dá uma freada, porque já precisa de menos ocitocina. O próprio útero ele vai e começa a se contrair, a voltar à sua posição original, né? O tecido dele que é fininho começa a ir se aglomerando, embolando de novo, ele vai ficando mais grosso, né? E vai empurrando a placenta. Normalmente nessa fase as contrações são de 15 em 15 minutos, né? Justamente porque tem menos ocitocina nessa fase. E aí as contrações vão lá empurrando a placenta, empurrando a placenta, empurrando a placenta. O que ocorre é o seguinte, que ela me perguntou por que se aplica ocitocina intramuscular assim que nasce o bebê. Trabalhos científicos mostraram que se aplicar ocitocina intramuscular em todas as mulheres no pós-parto, no grupo de mulheres que foram aplicadas comparado a um grupo de mulheres onde não se aplica, nesse grupo onde não se aplica tem mais casos de hemorragia pós-parto e o controle é mais rápido quando você já aplicou, mesmo que tenha hemorragia aplicando a ocitocina. Então, o que significa que em nível de protocolo é indicado usar em todo mundo. Mas é lógico que quando você individualiza caso a caso, você tem uma mulher, não quer dizer que nesse grupo que não aplica ocitocina todo mundo vai ter hemorragia. Se fosse assim, a espécie humana não tinha sobrevivido, né? Mas significa que no grupo que não se aplica ocitocina, tem mais casos de hemorragia. Por isso que como protocolo está indicado aplicar, mas é óbvio que isso pode ser individualizado caso a caso, desde que tenha uma equipe que fique pelo menos 2 horas com a mulher vendo o que está acontecendo no pós-parto. Porque uma das maiores causas de mortalidade de mulheres relacionadas à gravidez e parto sempre foi, na história da humanidade, a hemorragia e continua sendo. Porque acontecia isso de forma natural e hoje acontece muitas vezes em hospitais que a mulher está lá dentro do hospital e que não se vigia essa mulher 1 hora, 2 horas depois do parto. Em geral, a primeira hora que é o mais importante. Então, o bebê nasce, coloca a mulher numa maca e num canto lá para ela esperar para ir para o quarto e nesta hora está acontecendo hemorragia. Ela sente lá que está vazando alguma coisa, mas ela não sabe direito se é normal ou se não é. Começa a passar mal, quando vão ver já tinha acontecido hemorragia, né? Por isso que é indicado fazer como um protocolo em todo mundo a ocitocina intramuscular, né? Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui que a Laura perguntou. Não, tem mais um. Aqui, a Camila perguntou. Na hora do expulsivo, posso aguardar o bebê sair naturalmente ao invés de fazer força? Vi que diminui a laceração. Então, Camila, pode, claro, você não tem que fazer força. Essa força ela não tem que ser racional. Você tem que fazer o que te der vontade. Procurar a posição que te der vontade. Você tem que procurar seu instinto, né? Pensa lá em todas as mamíferas que eu falei que não são racionais. Mesmo que eu fale para cachorrinha, para porquinha, para vaca fazer força, ela não vai saber fazer força. Ela não sabe o que eu estou falando, né? E ela faz quando dá vontade ou não faz quando não dá vontade. O ser humano é a mesma coisa. Então, não necessariamente precisa ser racional. O fazer força racionalmente, ela pode entrar como uma intervenção caso a mulher tenha tomado uma anestesia, por exemplo. Aí a gente fez uma intervenção dela, não sente direito, daí eu tenho que avisar para ela que a hora ela tem que fazer força. Mas normalmente não, os puxos, chama puxo isso, né? Eles vêm de forma espontânea e dá vontade da mulher de fazer força. Uma pergunta minha para você é assim, será que é possível conseguir não fazer força nessa hora? É difícil, muito difícil. Mesmo que às vezes eu fale para a mulher assim no final, não, respira agora, calma.
tenta não fazer força, eu não consigo não fazer força, entendeu? Muitas vezes dá uma vontade, isso é espontâneo, é involuntário, né? Mas é lógico que diminui a laceração vaginal se deixar só essa força espontânea acontecer, sem ninguém empurrar a barriga, sem ninguém ficar gritando na orelha para fazer força, e muito menos sem você se obrigar a fazer força a mais nessa hora, né? A Laura perguntou, e por que tem casos que as contrações diminuem? No meu caso, com 8 centímetros de dilatação, as contrações pararam e fui para cesárea por isso. Então, Laura, em geral, as contrações realmente diminuem com 8 a 9 centímetros, que é uma fase de transição ali, do período da fase ativa para a fase expulsiva, né? Então, é pródromos, fase latente, fase ativa, fase expulsiva, esse aqui é o parto da placenta, tá? Então, a transição entre a fase ativa e expulsiva, em geral, diminui as contrações mesmo. Faz parte de um descanso do organismo. Assim, o nosso organismo ele não tem ciclos de descanso. Por exemplo, a gente não fica 16 horas acordado e dorme 8. Fica 16 acordado e dorme 8, assim por diante. O trabalho de parto ele tem uma fase de descanso também pro útero, que é essa fase entre 8 a 10 centímetros. Tem mulheres que às vezes ficam com 8 centímetros por 6 horas, às vezes até dormem para depois voltar ao trabalho de parto, né? Basta o obstetra ter paciência para esperar essa fase de descanso do útero, né? Alguns podem até colocar uma ocitocina na veia para corrigir esse período, que não é uma correção na verdade, porque isso seria natural acontecer, né? Mas simplesmente ir para a cesárea porque parou de ter contrações com 8 centímetros, fica faltando algumas etapas, fica faltando a etapa desse descanso, ou fica faltando a etapa de colocar a ocitocina exógena, ou até mesmo se for, tô muito cansado, tô com 8 centímetros, não aguento mais, não quero mais isso, acabou a brincadeira, é possível tomar anestesia, e a anestesia até descansar, dar uma deitada, dormir, aí acordar depois, às vezes o corpo vem recobrando de novo depois as contrações para daí o bebê nascer, né? Aí a pergunta da Renata, por isso a ocitocina na fase latente, internação precoce, torna o parto mais doloroso? Não só mais doloroso, né, Renata? Porque se internar na fase latente e colocar ocitocina, está antecipando uma fase que não existia e está dando contrações mais fortes num colo do útero que ainda não está muito aberto. Então, por isso que dói mais realmente, né? E tem um outro motivo também. Quando coloca ocitocina, se eles colocarem no soro aberto, que é aquele sorinho que tem só uma bolinha para controlar, às vezes aquele controle não é tão justo quanto se fosse numa bomba de infusão. Essa bomba de infusão controla certinho qual a dose que a mulher está recebendo. Agora, colocar no soro e deixar aquela bolinha regulando lá, às vezes a mulher recebe mais ocitocina do que deveria. Portanto, ela tem mais dor sim, né? A Cláudia perguntou, com cesárea, como eu pode... Com cesárea... Bom, entendi que se pode usar ocitocina com cesárea. Sim, pode. Tem as doses específicas, doses certas para se usar quando tem cesárea anterior. Pode usar sim. A Maria das Neves falou, meu primeiro filho foi cesárea 42 semanas. O médico já me falou, 41 mais 3, se não entrar em trabalho de parto, vai induzir. Caso não consiga, vai ser cesárea. Tem chance de ser 42 semanas também? Então, Maria das Neves, como eu falei para outra pessoa que me perguntou se tem mais chance de ser com 38, no seu caso é a mesma resposta. Tem mais chance de ser com 42, não significa que não. Mas no seu caso é importante prevenir algumas coisas. É importante entender realmente mecanismos de indução, conversar com o médico. Tem vários mecanismos de indução antes de internar e inclusive depois de internar. Por que indução? Não é o tema de agora, mas só para não deixar no ar essa questão. Quando chega em 42 semanas, é mais ou menos um limite técnico que a gente usa, porque acima de 42 semanas aumenta a chance de haver uma insuficiência placentária sem a gente conseguir detectar, sem os exames perceberem. E de repente, quando você vê, o bebê já está em sofrimento, tem que fazer uma cesárea rápida, ou até mesmo aumenta o índice de óbitos fetais sem o médico conseguir diagnosticar. Por isso que então é mais indicado parar com 42 semanas, é mais seguro para o bebê induzir com 42 do que ficar esperando 43 ou 44, né? Só que induzir com 42 não significa que no dia de 42 vai começar. Pode começar a fazer coisas, como ela falou, com 41 e 3 dias, ou antes mesmo dá para fazer acupuntura, dá para tomar óleo de prímula, óleo de rícino, dá para fazer homeopatia, dá para fazer várias coisas antes para induzir um parto, para daí depois entrar para a parte hospitalar mesmo de indução, que daí já que eu toquei nesse assunto, vamos falar disso agora. Qual que seria a parte hospitalar de indução? Eu vou dar para a mulher, olha só que coincidência, prostaglandina na primeira fase e ocitocina na segunda fase. Como assim? Justamente, a gente simula o trabalho de parto. O que é prostaglandina? Qual é o nome comercial da prostaglandina? Tem o misoprostol, tem o Prostocos, misoprostol, tem o Citotec.
Essas medicações ficaram muito famosas, inclusive para aborto, porque se você der prostaglandina em grande quantidade numa mulher no começo da gravidez, o que está dentro do útero do bebê, da mãe, sai, isso vira um aborto. Se você dá isso no final da gestação e o bebê sai de lá de dentro, isso se chama parto, né? Então, a prostaglandina é a primeira medicação que se usa quando se induz, mas já antes que me perguntem, cesárea anterior não tem trabalhos ainda respaldando para uso em cesárea anterior. Então, em cesárea anterior a gente tem que provocar a prostaglandina de várias outras formas, inclusive com dilatação manual, passar um balão no colo do útero para ajudar a começar a dilatar, para provocar a prostaglandina e não aplicar a prostaglandina. Depois vai para a fase da ocitocina, que serve tanto para quem tem cesárea anterior ou não. Eu já vou continuar nas perguntas aqui, deixa eu só agora terminar essa linha de raciocínio até a gente terminar o parto aqui, da parte fisiológica. Então, o bebê nasceu, né? Passamos pelos pródromos, fase latente, que é a fase da prostaglandina, fase ativa, que é a fase da ocitocina, fase expulsiva, que continua sendo ocitocina, mas dá vontade de fazer força, e aí tem o parto da placenta, que são contrações de 15 minutos, para fechar o útero, a placenta sair, e essa contração uterina fazer com que não haja sangramento, né? Quando há um sangramento a mais, tem a ocitocina intramuscular para aplicar, e massagem uterina também que a gente pode fazer, além de outras medicações. Não vem ao caso agora, mas tem maneiras de controlar essa hemorragia e quando tem uma equipe que está vigilante nisso, seja uma equipe do SUS, convênio particular, não importa. Quando tem alguém vigiando ali, a chance de isso realmente dar um problema maior é muito, muito, muito menor do que quando não tem alguém vigiando esse pós-parto, né? É imediato, que é esse pós-parto de 1 hora. Então, a gente considera essa fase da placenta, ela varia de protocolo para protocolo. Alguns protocolos falam para esperar meia hora, outros para esperar 1 hora, outros para esperar 2 horas. A grande questão é que quem estiver acompanhando o parto, o médico, a enfermeira ou a obstetriz, tem que ver o que está acontecendo com essa mulher. É melhor esperar 2 horas sem mexer, sem ter sangramento, do que se em 15 minutos a mulher está com muito sangramento. Então não é o tempo que vai contar mais, vai sim a quantidade de sangramento que conta mais. E tem vários protocolos aí para decidir tempo de espera de saída de placenta, mas a média aí vai dar mais ou menos de 10 minutos a 30 minutos em geral, pensando numa fisiologia. Tem casos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas a média aí põe aí mais ou menos uma meia hora, é a média de tempo de saída da placenta. Bom, aí o que acontece nessa hora? O que é importante agora? Estamos falando de hormônios, lembra? Então, progesterona, veio o surfactante, depois veio a prostaglandina, depois veio a ocitocina, agora a ocitocina vai começar a cair porque já não precisa mais da ocitocina. E aí vai começar a subir um próximo hormônio agora, que, olha que coincidência o nome desse hormônio, prolactina, ou seja, o hormônio que vai fazer com que haja ejeção do leite da mãe para a amamentação, né? E esse hormônio ele vai tendo ali um período de até 72 horas para chegar no topo dele, por isso que em geral demora até 72 horas para o leite realmente descer, enquanto isso vai sair no colostro, né? E veja só que interessante toda essa história. Por que é importante saber que existem esses hormônios? Não precisa decorar nada, é só saber que existem hormônios, existe uma sequência deles, tá? Por quê? Se eu fizer uma cesárea marcada aqui, quando a mulher está lotada de progesterona, ela tá cheia de progesterona e eu vou lá, faço uma cesárea nela e tiro a placenta dela. A hipófise dela fica doida. A hipófise fala assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Tinha progesterona, agora não tem? Ela estava esperando que viesse surfactante, mas não veio surfactante, porque então não sei se o bebê está maduro ou não. O que eu tenho que fazer agora? Produzo ocitocina, não produzo? Tanto que em cesáreas eletivas, marcadas, eles usam de 4 a 6 vezes mais dose de ocitocina do que a gente usaria num parto normal, por exemplo, para controlar o útero, para conseguir contrair o útero para não ter hemorragia após a cesárea, né? Que a cesárea, ela sangra, em geral, o melhor parto normal comparado com a melhor cesárea, a cesárea sempre vai sangrar 2 vezes mais que o parto normal, porque os dois sangram o útero, só que a cesárea sangra também as camadas que foram cortadas, né? Então a cesárea sempre sangra mais que o normal. Aí é lógico que a pior cesárea comparado ao pior normal, os dois vão ter hemorragia, né? Mas, em geral, quando se aplica a ocitocina exógena, né, seja intramuscular ou endovenosa, no pós-cesárea, é de 4 a 6 vezes maior a dose do que seria natural. Porque a hipófise está doida, ela não sabe o que é para fazer, ela não sabe que ela tem que produzir ocitocina. Aí agora vocês imaginam que daí entra um monte de ocitocina na veia da mulher, que vai lá para o cérebro da mulher, e aquela ocitocina não é a natural dela, produzida por ela mesma. Daí a glândula hipófise dela pensa, bom, isso aqui é ocitocina, o que eu tenho que fazer agora? Não, mas se tem ocitocina, então eu não preciso produzir ocitocina. Aí ela diminui, inclusive, a produção dela de ocitocina. E aí ela
não tendo a produção dela de ocitocina, não é natural para que a hipófise comece a pensar, bom, então agora eu tenho que produzir prolactina para amamentação. Para vocês terem uma ideia, demora de 5 a 7 dias para a hipófise entender tudo isso e aí começar a produzir leite. Por que então mulheres que têm trabalho de parto, mesmo que nasça de cesárea porque precisou no final, mas ou trabalho de parto ou parto natural, ou normal com intervenção, ou seja, aquela que passou por essas fases todas, comparada a que interrompeu aqui, por que uma desce o leite em 3 dias, a outra desce em 6 dias? Justamente por isso, porque o cérebro não entende o que está acontecendo. E daí o que acontece? 3 dias sem dar de mamar leite, o bebê faz parte da fisiologia do bebê. O bebê mama colostro e faz parte de mamar colostro. Uma gota de colostro vale 6 gotas de leite, tem muita caloria numa gota de colostro. Então, um bebê mama e fica tudo bem. Só que 6 dias sem mamar, em geral, os bebês começam a querer, ter fome e chorar. E aí o que acontece? Aí vem complemento. Pior se vier na forma de mamadeira, porque daí além de ser um complemento, no bico da mamadeira vicia o bebê de uma forma errada do que mamar no peito. Por isso que em torno de 70% das mulheres que têm cesárea marcada não amamentam o bebê depois. Não é culpa delas, às vezes ela até quer amamentar, mas não vem o leite demora muito para descer. Nesse meio tempo o bebê já tomou mamadeira e aí vai, agora aí a coisa desanda, né? Então, veja que eu não estou dizendo que é 100%, tá, gente? Estou dizendo que a maioria das mulheres que tem cesárea marcada não consegue amamentar ou tem muita dificuldade. As que têm parto normal já têm dificuldade, porque é natural ter dificuldade para amamentar. Aí imagina quem tem a cesárea, que tem que recuperar do corte, recuperar da dor, recuperar do sangramento, que é maior que o parto normal, e ainda por cima ter que colocar para amamentar com dor, e ainda esses hormônios que não estão funcionando adequadamente, né? Então, tudo isso dificulta muito a amamentação. Bom, eu já vou ler as perguntas aqui, só fechar essa ideia aqui. Então, o que acontece, então, nessa sequência toda? Bebê amadureceu, desencadeou o trabalho de parto porque o pulmão estava pronto, apto para respirar aqui fora. Essa mensagem foi para o cérebro da mãe, começou a produzir prostaglandina. Prostaglandina que afinou o colo do útero, começou a dilatar, a cabeça começou a empurrar, aí começa a vir ocitocina para fazer com que o parto aconteça de fato. Aí dilatou tudo, a cabeça foi parar na vagina da mulher, a mulher começa a fazer força, o neném nasce. Na hora que o neném nasce, a ocitocina diminui o funcionamento para tirar a placenta, que não precisa de tanta ocitocina, a contração vai para 15 em 15 minutos, sai a placenta e daí vem a prolactina. Então essa sequência, surfactante, prolactina, surfactante, prostaglandina, ocitocina, prolactina, é uma sequência natural. Então, quando a gente fala assim, eu quero passar pelo processo natural, nós estamos falando disso. Eu quero que o bebê chegue no tempo dele, eu quero que o bebê escolha o tempo dele. O bebê ele não escolhe racionalmente, ele não está lá dentro do útero pensando, eu vou nascer hoje, eu vou nascer amanhã. Óbvio, a escolha ela é bioquímica, é por amadurecimento. Então, quando a gente fala de escolha, a gente está dizendo disso. Isso que eu não estou entrando em questões filosóficas, religiosas e nem mais, estou dizendo a parte bioquímica. Então, o bebê escolhe através do funcionamento pulmonar. Por que é importante saber que existem esses hormônios? Para saber por que é importante passar pelo trabalho de parto. Basicamente é essa a questão. Porque passar pelo trabalho de parto significa que o seu bebê está maduro. Significa que você vai ter mais chance de amamentar lá na frente. Eu estou falando isso, inclusive, para as mulheres que escolhem cesárea. Não há um julgamento da escolha da cesárea. Há um julgamento de não explicarem para essas mulheres qual o malefício de uma cesárea marcada. E o que vai acontecer na vida dela. Porque eu quero marcar porque é no dia do meu avô. Aí meu avô nasceu. Aí o médico fala, que lindo o dia que seu avô nasceu. E ele não explica que, o dia que o avô nasceu pode ser lindo. Só que é muito menos lindo do que um bebê terminar de amadurecer e passar pelo trabalho de parto. Por que a gente não vai num pé de laranja e colhe uma laranja verde? Porque não está madura. Por que então a gente vai dentro do útero da mãe e tira um bebê, entre aspas, verde ou imaturo? Daí eu vou pegar só um ponto aqui de conceitos, tá? Para não haver confusão. Quando eu falei 37 a 42 semanas, eu estou falando um conceito numérico, que de 37 para baixo a gente vai chamar de prematuro, de 37 até 42 nós vamos chamar de termo e de 42 para frente de pós-termo, tá? Isso é uma nomenclatura numérica. Agora, quando eu estou falando de maturidade ou imaturidade, eu estou falando de condições de sobrevivência e condições de desenvolvimento. Aí eu posso pegar esse gráfico que eu coloquei aqui e pensar, se um bebê nasceu de 35 semanas, ele é prematuro numericamente, só que se ele respirou e ficou tudo bem, ele é maduro clinicamente.
Então eu posso ter um bebê prematuro, maduro? Posso. Assim como um bebê de 39 semanas que não está em trabalho de parto, a mãe dele. Esse bebê, ele está de termo, porém ele está imaturo ainda. E um bebê de 41 que não deu nenhum sinal de nada, é um bebê imaturo. É um bebê que não está maduro ainda porque o pulmão dele não desencadeou o trabalho de parto. Ah, mas o médico falou que o bebê já está pronto. Ué, o bebê já está pronto. O bebê está pronto desde 12 semanas. Com 12 semanas o bebê está pronto. Já tem até dedinho do pé e da mão. Então o que é estar pronto? Estar pronto é estar apto a estabelecer as funções aqui fora. Por isso que é importantíssimo passar pelo trabalho de parto, de preferência de forma natural, porque senão que o bebê desencadeou o parto. Aí uma pergunta que vem muitas vezes com isso é o seguinte: puxa, eu precisei induzir o parto porque chegou em 42 semanas, ou porque a bolsa rompeu fora de hora, ou porque ficou hipertensa, em geral a gente vai até 39 semanas com hipertensão, ou porque teve uma diabetes gestacional, em geral a gente vai até 40 semanas, então teve algum teto ali que chegou ali e não entrou em trabalho de parto. Bom, o que acontece? Quando a gente induz um parto, a gente tenta simular o máximo possível desses hormônios aí. Se for abaixo de 34 semanas, inclusive, a gente dá surfactante, a gente dá de outra forma, a gente aplica corticoide, que é um tipo de medicação que ajuda a amadurecer o pulmão do bebê. Depois de 34 não funciona mais. Então a gente faz só prostaglandina, depois a gente põe ostocina, a gente tenta simular o máximo possível do parto. Por quê? Mas e aí, o bebê, então, não vai ser maduro? Bom, a indução com hora marcada comparada a cesárea com hora marcada, obviamente que o parto natural, o foco perdeu aqui, pronto. O parto natural é bem melhor do que esses dois, mas se eu cheguei em algum teto, que nesse teto tem um risco maior, então eu falo, ó, tá hipertenso, tem que nascer, não tá legal, tá com 39 semanas. Entre uma cesárea marcada e um parto induzido, mesmo que vire cesárea no final depois, o bebê vai haver uma simulação desses hormônios, o corpo da mãe vai entender de uma forma melhor o funcionamento desses hormônios para daí produzir prolactina lá na frente. E tem uma outra questão que é bem importante também, que agora sim eu vou entrar em conceitos emocionais, psicológicos. Se a gente pegar, por exemplo, um cachorrinho e fizer cesárea, tem algumas raças que é necessário se fazer cesárea hoje em dia, porque houve tantos cruzamentos tal, que a cabeça do cachorrinho não passa pela pelve da mãe. Então, você vai lá, faz uma cesárea no cachorrinho. Se tiver algum veterinário que quiser me ajudar, ou se vocês quiserem perguntar para o veterinário, vocês vão ver que tem tipos de cesárea de cachorro que você não pode colocar os cachorrinhos para mamar naquela mãe, porque a mãe não sente que aqueles filhotes vieram dela. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos uma parte racional e irracional. Na parte irracional que o cachorro tem, ele não sentiu cheiro, não sentiu dor, não sentiu gosto, não sentiu nada. Então não sentiu a sensação do trabalho de parto e depois veio aquele filhotinho com aquele cheiro, com aquela coisa que ela sabe que é dela. A mulher que não passa pelo trabalho de parto também tem isso, de não sentir essas sensações. Só que aí da parte racional, ela conserta. Tem gente que conserta até antes de nascer. Tão racional que beleza, já entendeu que aquele filho é dela. E isso aqui eu não estou entrando jamais em questões se a pessoa vai ser melhor mãe ou pior mãe, tá, gente? A mulher pode parir de forma natural e abandonar o menino na porta da casa de alguém, assim como a outra que tem cesárea marcada pode ser a melhor mãe do mundo. Não estou entrando nesse conceito. E ainda mais, a mãe que adota um filho que nem nasceu da barriga dela, mais ainda pode ser mãe. Então não é questão de se é melhor ou pior mãe. A questão é o vínculo inicial, a sensação irracional de sentir cheiro, gosto, passar pelos hormônios do parto, passar por tudo aquilo. Num cachorrinho, a gente tem que separar o cachorrinho da mãe, porque senão ele mata os cachorrinhos, porque não sabe que é dele, ou dela. Ou então rejeita esses cachorrinhos. Já no ser humano, não. No ser humano, a mulher aceita, só que muitas vezes demora essa aceitação. Eu já vi relatos de mulheres falar que demoraram até meses para conseguir. Ufa, então esse bebê é meu, ó, entendi. Eu sei que racionalmente é meu, eu vi crescer minha barriga, só que sentir mesmo essa paixão. Tem uma obstetra amiga minha que ela fala que ela trabalhava com cesárea marcada a vida dela toda, até quando ela teve o filho dela de cesárea marcada. Ela me conta, não vou falar o nome dela, mas ela me conta que ela demorou 12 dias para se apaixonar pela sua filha. Demorei 12 dias para sentir que aquela filha era minha. Eu queria me apaixonar e não conseguia. Eu fazia força e não conseguia me apaixonar. E aí ela entendeu qual que era a valorização de um trabalho de parto. No segundo filho dela, depois ela já teve um parto normal, no terceiro também. Então, e aí ela fala as diferenças justamente disso, dessa sensação de passar pelo trabalho de parto. Agora, eu sou homem, eu não consigo sentir isso, eu consigo apenas relatar o que me falam, né? O que a mulher fala que sente. Então, isso a gente vê muito acontecer. Bom, então a importância toda deste tema é essa, falar as sequências dos hormônios todos, principalmente para entender
o benefício de passar pelo trabalho de parto, na parte hormonal, na sensação da mãe em parir, em ter o bebê com você depois, na sensação do bebê em ter passado pelo trabalho de parto. Numa outra live, quando eu for falar sobre diferenças de parto normal e cesárea, aí eu vou enumerar todos os benefícios de normal versus cesárea, pro lado da mãe, pro lado do bebê. Nós vamos falar de maturidade do bebê, cada órgão que amadurece do bebê, qual a diferença quando nasce do normal, qual a diferença que nasce cesárea e por aí vai. Agora eu vou para as perguntas aqui para a gente depois finalizar. Bom, deixa eu ver a próxima aqui. A Laura falou, então a doutora não teve paciência. Não sei, é muito difícil falar de fora, né? Eu tô te falando a teoria de um assunto. Não sei se poderia ter algum outro fator lá que seria um fator para cesárea, mas dentro daquilo que eu te expliquei, parar com 8 centímetros, podem ter algumas outras alternativas, né? A Priscila, é possível parto natural com 2 cesáreas prévias? Sim, claro que é possível, isso já está bem consolidado na literatura. Felizmente, vários obstetras já aderiram, né, a parto normal após 2 cesáreas, então a gente sabe hoje em dia que o risco de ter uma ou de ter 2 cesáreas é muito próximo, a estatística é praticamente a mesma, então a ideia é considerar uma ou 2 a mesma coisa, mesmo tipo de caso técnico para a chance de ruptura, que vai de 0,1 a 0,6% de risco, ou seja, 1 em 1000 ou 6 em 1000 casos rompe, por isso que é indicado um parto no hospital para quem tem cesáreas anteriores, porque se tiver uma ruptura, tá ali no hospital, faz a cesárea para corrigir o problema que aconteceu, né? Bom, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Carolina, na minha segunda gestação tive diabetes gestacional, se eu engravidar novamente posso ter de novo? Sim, aumenta a chance, para quem já teve tem mais chance de ter do que quem nunca teve. Vamos ver se tem alguma pergunta sobre o tema de hoje, que são os hormônios do parto e as fases do parto. É possível ter parto normal se a diabetes gestacional estiver controlada? Se ela subir, tem que fazer cesárea antes do tempo? Vanessa, não, de forma alguma. Pelo contrário, o pré-natal ele foi inventado, vou passar rapidamente por esse tema. Por quê? Lá no passado, a primeira cesárea feita na humanidade, que foi no ano 1516, foi feita de um bebê grande que não nascia de jeito nenhum. E aí depois disso eles foram aprimorando a técnica da cesárea, tá? Mas um bebê que não nascia de jeito nenhum. A cesárea tem 500 anos, né? O pré-natal tem 50 anos. O pré-natal ele surgiu muito depois porque eles pensaram o seguinte: será que não tem como eu evitar essa cesárea por bebês grandes? Que daí surgiu pesquisa de diabetes gestacional, para daí ver que um bebê ia ficar grande, para não deixar ficar tão grande, para prevenir a cesárea, né? Então o fato de ela estar controlada ou não é isso que vai indicar a cesárea, mas sim o tamanho do bebê em geral. Desculpe. Em geral, bebês de mães com diabetes gestacional acima de 4,5 kg é indicado passar pelo trabalho de parto e fazer cesárea. E mães que não têm diabetes gestacional acima de 5 quilos, que seria indicado uma cesárea, mas sempre passando pelo trabalho de parto. Camila pergunta, primeiro parto foi cesárea desnecessário, hoje estou 35 semanas, minha única opção de parto será o parto natural. Ótimo. Deixa eu ver. A Luciana Fumene, então o que desencadeia a ocitocina é a cabeça do bebê empurrando o colo? Uma delas. Uma das teorias é essa, é a distensão ali do colo do útero, a descida do bebê empurrando, que provoca depois a liberação da ocitocina, né? Junto com o afinamento do colo, que o colo vai ficando fino nessa hora, e essa sensação de estiramento ali do útero é que gera o desencadeamento para a liberação de ocitocina. Carol, muito obrigado. Valquíria, demorei para entender isso no pós-parto. Vou ver se tem perguntas, tá? Eu vou pular algumas coisas que estão falando. Obrigado, Miriam. Vanessa está dizendo que os cachorros são exatamente assim. Adriana, após tomar a injeção do beta, precisa ter tirado o bebê após quantos dias ou não tem um limite após a vacina para retirar o mesmo? Eu estou entendendo que você está dizendo da betametasona, né, que é o corticoide que aplica. Não tem dias. Depende do caso, de cada caso. Inclusive tem que ver a indicação da aplicação, né? Lembra que eu falei que abaixo de 34 semanas você pode aplicar uma injeção de corticoide, por exemplo, que é para amadurecer o pulmão do bebê, mas isso tem indicação em casos onde o bebê está dando claros sinais que vai nascer prematuro. Por exemplo, antigamente faziam para gêmeos. Tá grávida de gêmeos, aplica corticoide porque o bebê pode nascer prematuro, mas não são todos os gêmeos que nascem prematuro, então isso não é uma regra aplicar para gêmeos, né? Agora, vamos supor, rompeu a bolsa da mulher com 32 semanas, fora trabalho de parto. Aí está indicado fazer o corticoide, sim, porque vai acelerar a maturidade do bebê e esse parto, e se esse bebê nascer ali logo mais, ou 1, 2, 3 semanas depois, ele vai estar mais maduro do que ele estaria naturalmente.
Então tem indicação, mas não é que tem que fazer a injeção e tirar. O que ocorre em relação a prazo é o seguinte, tem casos que precisa terminar a gravidez por algum motivo, vamos supor, a mulher está com uma síndrome HELP, com plaquetas super baixas e está com 32 semanas, ó, tem que nascer, senão a mulher vai morrer daqui 2, 3 dias. Então você pode fazer a aplicação do corticoide e esperar de 1 a 2 dias para fazer o efeito do corticoide para daí tirar o bebê, mas não é que tem que tirar depois da injeção, é o tempo de ação que vai levar de 24 a 48 horas, né? Qual o tempo de 2 cesáreas para esperar? Pelo menos 18 meses. Essas perguntas que não são dessa live específica eu vou passar mais rápido, tá, gente? Dificuldade para amamentar menos, mesmo passando pelo parto normal. Então, Manhãs K, acho que é K Manhãs, né, o nome. O seguinte, as dificuldades de amamentação, elas são várias, em relação a várias questões, desde posição, pega, rachar o bico e tal. O que eu tô querendo dizer aqui é em relação à descida do leite e em relação à prolactina. Só que, óbvio, se o bebê não tiver uma pega adequada, mesmo tendo nascido de parto normal, porque a pega adequada que faz sugar o bico, sugar, é que desencadeia a liberação hormonal também da prolactina. Não é só a queda da ocitocina, precisa ter a queda da ocitocina mais a sucção do mamilo. Então, às vezes, essa pega inadequada pode levar a isso, né? Mas são vários fatores que levam à dificuldade de amamentar. Ocitocina sintética pode gerar sofrimento fetal? Essa pergunta é bem boa. Miriam Schlemper, acho que eu falei certo o seu nome, né? Então, sim, pode causar sofrimento fetal e é um dos maiores causadores. Que forma que a ocitocina sintética causa sofrimento fetal? Bom, a substância ocitocina não causa sofrimento, tá? Ela vai percorrer lá o sangue da mãe, vai até passar a placenta, o bebê vai ter um contato e tal, mas assim como tinha a ocitocina natural da mãe. Não é a substância que causa. Porém, vamos imaginar o seguinte, você tem um trabalho de parto, vamos pegar aquela fase ativa agora aqui, que a gente tem lá contrações de 3 em 3 minutos, né? Então eu tenho 1 minuto de contração, 3 de intervalo. Então vamos pôr assim, contração, intervalo, e assim por diante. Então o intervalo é maior que a contração, são 3 minutos aqui, 1 minuto aqui. Se eu dou ocitocina sintética e isso passa do ponto, eu vou dar uma contração às vezes de 2 minutos e um intervalo de 2 minutos. Vai ficar igual, ou às vezes um intervalo de 1 minuto. Então eu tenho 2 minutos quase de contração, 1 minuto de intervalo. 2 de contração, 1 de intervalo, 2 de contração, intervalo. O que acontece? O útero, ele tem um funcionamento na parte de perfusão placentária parecido com o nosso coração. O nosso coração, ele bate empurrando o sangue todo para o corpo, na hora que ele relaxa, ele enche de sangue de novo. Bate, relaxa e enche, assim por diante. O útero faz a mesma coisa, a hora que aperta. Acho que voltou aqui. Bom, a hora que o útero aperta a placenta, ele diminui a oxigenação do útero naquele momento. Aí o que acontece? Diminui a oxigenação nesse momento, daí na hora que passa a contração, enche a placenta de novo. Se eu dou muita ocitocina, eu dou muita contração, eu dou menos oxigênio, o bebê pode entrar em sofrimento fetal. É uma das grandes causas, inclusive, não é o tema de hoje, eu vou falar outro dia, o projeto de lei que foi lançado aqui em São Paulo para mulher poder escolher por cesárea estando em trabalho de parto, visando diminuir bebês com hipóxia, né, bebês que nascem sequelados depois. O grande motivo desses bebês nascerem sequelados não é o parto normal, né? Tanto que esse projeto está completamente fora de lógica, porque ele não segue evidências científicas, né? Os bebês que têm esses problemas normalmente têm ocitocina sintética envolvida no parto, e é isso que dá o sofrimento fetal lá na frente. Excesso de ocitocina, não o parto normal em si, né? Então não é a cesárea, ela é uma solução para isso, claro, quando a equipe não sabe lidar com ocitocina sintética. Mas o ideal seria realmente diminuir o uso indiscriminado de ocitocina, né? Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ruptura uterina, desculpa, não vou responder nessa. Vamos falar dos hormônios do parto mesmo, né? Se é diabetes também, desculpa, Marília, é bem complexa essa conversa aí, mas não, perigoso engravidar com glicemia 106, não, tem controles para isso, né? A Mariellen pedindo para eu voltar lá para minha cidade, mas eu não caibo mais aí não, Mariellen, aí tá difícil, aí não deu para trabalhar isso, eu sozinho pensando desse jeito que eu penso, foi muito difícil. Então, a Tamara aqui eu já tô lendo, mas eu já sei, né, Tamara? Eu tive o privilégio de ver seu parto, então eu já sei o que você tá dizendo, alguém deve ter lido aí também.
Se o parto for induzido aos 39 semanas de forma medicamentosa antes de iniciar o trabalho de parto, esse bebê pode ir para a UTI por conta da falta de surfactante que não deu início ao trabalho de parto? Essa pergunta é boa. Em geral, mesmo as cesáreas feitas com 39 semanas, cesáreas marcadas, já mostram baixíssimo índice de bebês irem para a UTI por problemas de maturação pulmonar. É como se nascesse, o esforço de respirar fizesse com que esse pulmão se abrisse, né? As células se abrissem. Então, acima de 39 semanas diminui muito essa chance. Então, uma indução ainda por cima, que a mulher vai passar pelo trabalho de parto e o bebê pelos hormônios todos do bebê, né? Eu não citei os do bebê, que não era a intenção, mas só para citar aqui, o bebê passa por endorfina, serotonina, adrenalina, liberação de cortisol, que é o que vai ajudar a amadurecer o bebê, né? Passando pelo trabalho de parto todo. Então, menos ainda, né? Se a cesárea marcada com 39 já tem menos chance de UTI, com o trabalho de parto induzido, menos ainda, né? Quais são os métodos de indução do trabalho de parto? Ramon Vargas está perguntando. Método de indução do trabalho de parto quando está alcançando as 42 semanas, tirando a ocitocina. Então, a ocitocina é a última etapa, né? Então, se a gente for voltando, ocitocina, prostaglandina, esses dois são métodos hospitalares que são aplicados dentro do hospital, mas tem outros métodos antes, dá para fazer acupuntura, dá para usar óleo de rícino via oral, óleo de prímula via oral vaginal, dá para tomar homeopatia, dá para fazer massagem no colo do útero, ou até mesmo descolamento das membranas do colo do útero, dá para passar um balão no colo do útero, são todos métodos que podem ser feitos extra-hospitalares para depois passar realmente para a prostaglandina e ocitocina. Vem morar em Curitiba? Puxa, é muito frio aí, eu já não estou aguentando o frio aqui de São Paulo. É frio. Bom, última pergunta aqui da Johanna. Como saber se a mulher realmente não teve tal passagem, porque muitas vezes é apenas uma desculpa? Então, Johanna, seguinte, vamos pensar aquela fase lá, né? Então o colo do útero estava aqui, foi lá, afinou, dilatou até 6 centímetros mais ou menos, daí começou a fase da ocitocina, forçando, com o bebê forçando, né? Aí o que acontece? Pode chegar algum momento que haja uma interrupção da descida do bebê. Então o bebê ele para de descer porque ele enroscou em alguma coisa ali. Esse em alguma coisa normalmente não são tecidos moles, são tecidos duros. O que é tecido duro? É osso, é a pelve da mãe, né? Então, se o bebê tiver uma cabeça que mesmo cavalgando as suturas que acontecem na hora do parto, ainda assim não passar pelo estreito menor da bacia da mãe, o colo do útero vai dilatar até 8, 9 centímetros e o bebê não vai descer. E vai haver uma cesárea por desproporção cefalopélvica, né? Mas o que acontece é que eu vejo, né, muitas vezes falar que a mulher não vai ter passagem antes de nem começar o trabalho de parto. É impossível. É a mesma coisa que eu pegasse uma chave e falasse assim, ó, vai lá, olha naquela fechadura lá, vê se a chave serve. Aí você olha de longe na fechadura e fala, não serve. Ué, tem que testar, tem que ver se a chave entra, né? Então isso chama prova de trabalho de parto. Quando ocorre o trabalho de parto todo, tem uma dilatação pelo menos de 8 centímetros, dali para frente é que vai dar para saber se não vai ter essa passagem, né? E se realmente passou de 8 centímetros, né? Como o caso agora há pouco que ela falou, fiquei com 8 centímetros, não saí disso. Mas vamos supor que ela fique lá com 8 centímetros e descanse, e não tenha mais trabalho de parto. Não conta, não entra na conta. Agora, se ela tem 8 centímetros e ficou lá com contrações por mais 4 horas, de 3 em 3 minutos, e não saiu daquilo, aí a gente diagnostica desproporção cefalopélvica e vai para uma cesárea. Só que a cada 100 casos que a gente vê falar que o bebê não teve passagem, um era real e 99 não eram reais, né? Então a imensa maioria não era real. Bom, o Rodrigo perguntando o que eu acho de iniciar a indução com ocitocina. Então, Rodrigo, eu não acho bom porque não simula a sequência ideal. O ideal é provocar muita prostaglandina antes. Então, uma mulher que não tem a cesárea anterior, é ideal colocar a prostaglandina vaginal. A mulher que tem a cesárea anterior, daí só sobram aqueles outros métodos que eu falei, que todos eles são para ajudar a liberação de prostaglandina. Por quê? Se eu coloco a ocitocina, o colo do útero está lá, grossão, dessa altura aqui de grossura, e aí eu começo a dar muita contração aqui em cima, muita contração aqui em cima. A mulher tem muita dor, fica cansada antes da hora, não evolui de forma adequada o trabalho de parto. Então o ideal para dar ocitocina é a hora que o colo já abriu e já está aqui. Aí dali para frente dá ocitocina. Então, Miriam, você perguntou óleo de prímula a partir de quantas semanas? Aí não é intenção minha passar receitas aqui. Daí isso aí depende de cada caso, depende de como está o colo do útero, ou a pessoa do pré-natal que tem que avaliar. O seu colo do útero
tá ótimo, não precisa nada. O corpo da mulher ele é perfeito, né? A gente não precisa fazer coisas para dar certo. Tudo isso que a gente fala de intervenções são sempre a exceção. São aqueles casos que quando não existia medicina davam errado. Então a gente está aqui para ajudar a consertar. Mas a imensa maioria das vezes não precisa fazer nada. A imensa maioria das vezes é esperar só e pronto. Ó, a Johanna disse que teve os 10 centímetros de dilatação e foi dito isso. Então, se você teve os 10 centímetros e ficou lá um tempão ainda e o bebê não desceu, ou às vezes desceu só o couro cabeludo do bebê e forma um canudo assim na cabeça do bebê, um canudo não, um cone, né? Que se chama bossa, e aí travou aqui no osso, realmente isso é desproporção cefalopélvica. Só que tem maneiras de tentar prevenir a desproporção já no pré-natal. Tem alguns exercícios que chamam spinning babies, entre outros, que dá para tentar prevenir a desproporção. Bom, última resposta agora, a Miriam está perguntando, fala sobre o índice de Bishop para a escolha do método de indução. Então, o índice de... então a Monique está falando, a relaxina também, que é um outro hormônio que ajuda bastante na hora do parto. A Monique é físio, né, Monique? Então você entende bem disso também. A relaxina é um dos hormônios que ajuda na elasticidade e no relaxamento pélvico dos ligamentos e da musculatura, né? Tanto que se a gente medir com o Epinou, por exemplo, fora do trabalho de parto é uma medida, na hora do parto vai aumentar muito mais, porque a ocitocina junto com a relaxina são hormônios que fazem com que a vulva se estique muito mais para a saída do bebê. Mas voltando na pergunta da Miriam, que vai ser a última agora, fale sobre índice de Bishop para a escolha dos métodos de indução. O índice de Bishop, para quem não sabe, o Bishop é um cara que estudou colo do útero e tal, então tem o nome dele, esse índice, para a gente saber se o colo está favorável ou desfavorável pensando numa indução. Então vamos supor que eu vou falar, vou induzir o parto agora, a partir de agora tem que nascer o bebê, ou seja naquele dia ou alguns dias depois daquele dia. A gente vai ver como é que está o colo do útero. Se o colo do útero estiver assim, então esse colo aqui é o colo que está totalmente comprido ainda, né? Lembrando que o colo está aqui, o útero está aqui, certo? Então aqui está o colo do útero. Se o colo do útero está assim, ele tem um índice baixíssimo, zero, né? Um colo grosso do útero, comprido, longo, duro. Agora, se eu tenho um colo do útero assim, por exemplo, que já tem com 6 centímetros de dilatação, eu vou somar alguns números, não é a intenção agora explicar tecnicamente como fazer o índice de Bishop, mas eu vou olhar o índice de Bishop é super favorável. Então, quando eu tenho um colo do útero muito desfavorável, com índice de Bishop muito baixo, eu tenho que lançar a mão de vários métodos e às vezes começar antes para conseguir que esses métodos surtam efeito. Agora, vamos imaginar uma situação que a mulher tem lá, um colo do útero já está assim, 6 centímetros de dilatação e nem está em trabalho de parto ainda. Isso pode acontecer. Pode acontecer na segunda gestação, principalmente, só pelo peso da bolsa ali. E aí, de repente, ela vai ficando hipertensa e precisa nascer com 39 semanas. Se eu simplesmente for lá com o meu dedo e fizer um toque aqui e descolar a bolsa, sem furar a bolsa, sem romper a bolsa, só descolar a bolsa, o colo do útero vai ceder mais um pouco, essa bolsa vai empurrar e às vezes só isso a pessoa já entra em trabalho de parto. Então, eu preciso fazer poucas coisas para conseguir induzir o parto. Agora, se eu começo do colo do útero assim, totalmente fechado, se a pessoa ainda por cima tiver uma cesárea anterior, que eu não posso usar prostaglandina, aí eu tenho que fazer mais coisas. Às vezes eu tenho que pegar 3, 4, 5 dias antes, já passar um balão no colo do útero, para daí o balão ele passa para dentro do útero, dilata aqui em cima e eu puxo ele de volta para ele deixar travado e começar empurrando para ajudar. Aí a mulher pode tomar óleo de rícino, o rícino faz o intestino dar uma desandada, e essa desandada no intestino que libera a prostaglandina, né? Então a acupuntura pode ajudar nisso. Então tem coisas que podem ser sendo feitas antes para ir preparando o colo do útero. Tem indução, por exemplo, que a gente começa a preparar com 41 semanas para o bebê nascer com 42, né? Uma semana induzindo, calma, não é uma semana passando dor, é uma semana fazendo coisas até realmente entrar em trabalho de parto. Bom, falei bastante, como sempre, falo mais que um papagaio, né? Mas espero ter passado para vocês esses conceitos de fases do trabalho de parto, relacionados aos hormônios, relacionado à importância, principalmente, de passar pelo trabalho de parto para o corpo da mãe, tanto pela parte física de passar pelo parto, quanto pela parte emocional de passar pelo parto. Obrigado pela presença de todos, ficamos com uma média de 50 pessoas online, gostei muito que vocês estiveram por aqui. Eu vou fazer live toda segunda-feira, Priscila, estou com 58 lives engatilhadas para fazer. Na verdade, combinado são 52, mas tem uns temas a mais aí, ou seja, um ano de lives para fazer toda segunda-feira às 9 horas, 21 horas, então
Quem quiser estar sempre aí comigo neste programa, né? Tem gente que assiste aquele mesmo programa todo dia, toda segunda noite, toda terça noite, eu assisto normalmente no futebol toda quarta noite, né? Por isso que eu não vou fazer de quarta noite. Então, toda segunda-feira à noite eu tô aí das 9 às 10 fazendo, a não ser que tenha um bebê nascendo nessa hora. Aí eu mudo o dia, mas é isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Marielle. Obrigado, Lígia. Obrigado, Priscila, Miriam, Carla, Maria das Maria das Neves, Romão, Juliana, Luciana, Manhães, Mariana, todo mundo. Obrigado, essa live vai ficar salva aí no Face, tá bom, gente? Obrigada, beijo pra todo mundo, até a próxima.